Faltando pouco menos de 2 meses para as eleições, seguem as movimentações no tabuleiro do xadrez político. Você viu aí o Leandro falando incansavelmente sobre isso. Nós vamos conversar agora com o cientista político Creomar de Souza, que vai analisar o cenário eleitoral, possíveis desdobramentos a partir de agora. Creomar, muito bom te ter aqui mais uma vez na CNN. Boa tarde para você. E já começo falando sobre esse xadrez mesmo, porque a gente viu, né? Temos aqui as candidaturas agora definidas, praticamente todas já registradas, os vices definidos e agora as brigas pelos palanques estaduais. E aí eu queria começar minha pergunta por aí também, queria saber a tua opinião. O que é tão importante essa costura estadual, especialmente agora para os 2 primeiros colocados nas pesquisas? Luciana, primeiro de tudo, um enorme prazer estar participando do Visão CNN contigo, o Sidney Rezende, foi muito legal ouvir o Leandro também, é sempre uma alegria estar aqui. Bom, eu creio que faltando menos de 2 meses para as eleições, os palanques estaduais servem a 2 propósitos principais. O primeiro deles tem a ver com um enorme interesse que os candidatos à presidência têm de terem bases para semearem, por assim dizer, as suas mensagens ao redor do país. Mas a gente precisa lembrar também que todo político é, antes de tudo, um sobrevivente. E nesse aspecto, eu creio que um elemento que foi muito bem tratado pelo Leandro anteriormente é o fato de que, em muitos estados, nós veremos possivelmente alguns componentes de traição político-eleitoral. O que significa dizer? Significa dizer que, em termos formais, o candidato a governador estará vinculado a um candidato X, mas, diante de um cenário em que ele possa ter mais votos apoiando Y, ele vai mudar. Nós vimos isso de maneira muito clara na eleição de 2018 com o fenômeno que se chamava Bolsodória, né? João Dória, que era candidato da mesma coligação de Geraldo Alckmin, acabou aos 45 minutos do segundo tempo emplacando e subindo no mesmo palanque que o Bolsonaro para, a partir daí, conseguir vencer uma eleição muito apertada contra o ex-governador França. Nós possivelmente veremos isso, e aí tem uma outra variável que eu considero que é muito importante diante do alto grau de polarização eleitoral que nós temos até aqui em torno das figuras de Lula e Bolsonaro. É que os outros 2 candidatos que são mais relevantes até aqui, Ciro Gomes e Simone Tebet, correm um risco muito grande de serem fagocitados. O que significa dizer isso? Significa dizer que as suas escolhas eleitorais, os seus eleitores podem, ao final do ciclo eleitoral ou na véspera do primeiro turno especificamente, migrarem de posição numa tentativa de não serem vitimados por uma ideia de que estão desperdiçando o seu voto. E essa é uma tendência histórica de longo prazo que acontece nas eleições brasileiras desde 1989. Professor Creomar, o senhor viu agora há pouco antes da sua apresentação que a Luciana me elogiou, porque hoje eu estou sem gravata. Quer dizer que o senhor está muito elegante de gravata, tem espaço para todo mundo. Mas na eleição só pode um, né? Até pode 2 para um segundo turno. Eu queria que o senhor pegasse do finalzinho do seu comentário. Ciro Gomes e Tebet, se os eleitores não fecharem com os 2 e decidirem, né, alguns para cá, outros para lá, quem mais se beneficia? Se o senhor pudesse somar Tebet e Ciro, né? Quem mais se beneficiaria dessa evasão eleitoral? Bolsonaro ou Lula? Sidney, primeiro, muito obrigado pelo elogio. Então, eu quero aproveitar aqui também e agradecer minha esposa, que foi quem escolhe minhas gravatas normalmente, né? minhas gravatas e camisa. Então, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Especificamente, eu creio que o que os dados nos mostram, Sidney, e aqui a gente tem um elemento muito importante. É preciso que aqueles que nos assistem em casa compreendam que pesquisas não são prognósticos, são fotografias, em algum sentido, borradas de um momento eleitoral específico. Quando nós nos debruçamos nos dados eleitorais até aqui, e aí a gente precisa entender que a joia da coroa do que pode decidir uma eleição em primeiro ou segundo turno, neste exato momento, é Ciro Gomes. Então, vou me centrar nele, né? A maior parte daqueles que manifestam a vontade de votar em Ciro Gomes para a presidência da República, hoje tem como uma segunda opção eleitoral o ex-presidente Lula. Então, imaginemos uma situação que, por qualquer característica, o cenário de uma probabilidade, uma possibilidade alta de que Lula possa vencer uma eleição em primeiro turno, ou de que Bolsonaro possa vencer uma eleição em primeiro turno, a tendência é, em termos históricos, de que eleitores de Ciro Gomes podem desidratar Ciro Gomes e migrarem para outras posições. Isso foi observado em eleições anteriores, por exemplo, com o que aconteceu com Marina Silva,
no ciclo que vai de 14 para 18. Nós podemos nos lembrar que em 14 Marina Silva teve uma votação muito expressiva, né? Na casa dos 20 milhões de votos por aí. E em 2018 ela desidratou. Desidratou por quê? Porque nós tivemos o primeiro capítulo dessa polarização entre esquerda e direita em determinado sentido. Então, acho que esse é o grande elemento. Quando nós migramos para Simone Tebet, o componente diferencial, que até esse exato momento dá pouca relevância à candidatura, é que o número de intenções de Tebet beira a inexpressividade. E isso não quer dizer nenhum tipo de desrespeito à candidatura ou ao esforço da candidata. Mas os dados, em algum sentido até aqui, são bastante pouco convidativos a qualquer movimento. E isso tem explicado como consequência essa desidratação de apoio do MDB em torno da candidatura dela ao redor do país. Então, eu acredito que esses são os elementos mais importantes que podem perturbar o sono de Ciro Gomes e Simone Tebet até aqui. Professor, quero continuar no tema da traição e falando sobre esses dois, Simone Tebet e Ciro Gomes. Eles têm insinuado e algumas vezes até falado muito claramente que tem sentido uma espécie de traição mesmo por conta dos eleitores deles que são... talvez migrem para o ex-presidente Lula e sentem que o PT faz essa ofensiva assim em cima dos eleitores deles. O senhor acha que é uma questão de traição ou é uma questão natural mesmo da eleição estar muito polarizada e ter um determinado grupo que pense em decidir essa eleição no primeiro turno? Luciana, essa é uma pergunta excelente. Eu creio que são dois fenômenos distintos, né? O aliado político, quando muda ou se engaja pouco em termos de campanha eleitoral, ele realmente trai o seu aliado. Mas esse termo traição, e nós também já vimos algumas vezes alguns dos interlocutores dessas campanhas usando esse termo traição para se referir ao eleitor, o termo não se encaixa ao eleitor, porque a gente tem que lembrar o seguinte: democracia é exercício de liberdade de opinião na hora da escolha do voto. Então, de forma muito pragmática, o que nós temos aqui é uma dificuldade das campanhas de Ciro e de Tebet de romperem esse elemento de polarização personalística que se apresenta, né? Em determinado sentido, Ciro fez uma aposta massiva em conteúdo de mídias sociais, baseadas em internet. Isso não funcionou até aqui. Simone Tebet fez um trabalho muito longo para tentar ser a sobrevivente desse desejo de pedaços da sociedade brasileira que queria uma candidatura que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Ela conseguiu o que quer até aqui, que é o registro, mas de outro sentido, quando se olham a esses dois candidatos, qual é o grande dilema? Não há uma agenda expressiva. Apesar do fato deles serem articulados, apesar do fato deles terem proposições, especificamente o eleitor olha para essas candidaturas e não tem uma sensação de que há uma viabilidade de vitória, em primeiro momento, e em segundo aspecto daí derivado, até mesmo de solução de problemas que sejam vistos como cotidianos para o país. Então, esse me parece ser o grande dilema dessas duas candidaturas que tentam, em algum sentido, romper uma cristalização que chega, em alguns casos, no que diz respeito às intenções de voto de Lula e de Bolsonaro, a mais de 70% daqueles que declaram que irão votar nesses candidatos em 2 de outubro. Professor, uma eleição democrática tem vários protagonistas, né? Tanto é que logo depois cientistas políticos, historiadores, analistas, provavelmente o senhor mesmo será depois exigido a refletir sobre o que aconteceu, né? Analisando o resultado. Mas o senhor diria que hoje, nesse momento do Brasil, quem tem mais influência? Os deputados, os senadores que voltam para suas bases? Os candidatos aos governos estaduais? Os candidatos à Câmara Federal que vão disputar o voto do eleitor também, como governadores e presidentes? Ou será o pastor das igrejas, os padres? Ou serão as redes sociais? Quem o senhor acha que... Nos dê três exemplos de quem vai capitanear. Sidney, obrigado pelos 3 exemplos, porque aí isso facilita o processo, porque a gente está falando de um país que é muito grande, muito heterogêneo e multifacetado. Eu posso te dizer que, a depender do recorte eleitoral que nós estejamos fazendo, nós teremos figuras que passam a se manifestar com mais força nesse Brasil do século XXI em termos eleitorais. Eu creio que, em um primeiro recorte, é sempre bom ter em mente que, em cidades médias e pequenas, o papel do prefeito é fundamental na construção das escolhas para o Congresso, deputados federais, os deputados estaduais, que também serão eleitos hoje, nesse ano, né? Os governadores e a presidência da República.
No segundo recorte, que eu diria que é um tanto quanto mais sociológico, por assim dizer, nós não podemos abrir mão dos olhares acerca do impacto que lideranças, sobretudo neopentecostais, têm em uma série de periferias de grandes cidades brasileiras. O neopentecostalismo é um fenômeno político legítimo e que chegou para ficar dentro da lógica de escolhas políticas em um país como o Brasil. E em um terceiro recorte, já que você me deu a possibilidade de usar 3 exemplos e eu vou esgotar todos eles, eu creio que um elemento fundamentalmente importante são aquelas lideranças políticas que já são políticos profissionais, por assim dizer. Isso quer dizer, o deputado em reeleição, o velho líder político, ou, dependendo da terminologia que alguém queira utilizar, o velho cacique político, que tem também uma capacidade de construção da sua própria rede de apoio e, a partir daí, vai consolidando escolhas eleitorais sobre outros atores. Professor, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor agora, nessa semana crucial, que é uma semana também de que alguns auxílios novos começam a ser pagos, Vale Gás, também aumento do Vale Gás. A gente tem também as cartas que serão divulgadas em defesa da democracia. Queria uma palavra sua sobre essas cartas, mas queria também saber o peso agora dessa pauta econômica, e o senhor tem uma frase que é muito relevante nesse sentido, essa pauta econômica para o presidente Jair Bolsonaro, se realmente ele consegue crescer nesse momento, nessa reta final, agora com essa injeção de dinheiro para os mais pobres. Luciana, já que você citou aquela nossa frase, eu vou começar por ela para explicar o argumento. Basicamente, aqui na Dharma, nós temos o seguinte axioma: geladeira vazia, voto na oposição. Geladeira cheia, voto no governo. O governo parece ter compreendido o impacto desta percepção sobre a maior parte dos eleitores, sobretudo os mais pobres, e desde novembro do ano passado vem consistentemente criando mecanismos através de lógicas de políticas públicas que têm um impacto direto na vida cotidiana das pessoas, né? Isso quer dizer, você estabeleceu um Auxílio Brasil, depois você turbinou o Auxílio Brasil, agora você vem com novos benefícios como o Vale Gás e você tenta atender também categorias que historicamente estão muito próximas do presidente Bolsonaro, como os caminhoneiros. Este é um elemento que tende a mudar percepções. E aí, tão importante quanto a mudança do ponto de vista prático na hora da escolha do voto, é a sensação de que as coisas estão efetivamente melhorando. Porque eleitores, naturalmente, tendem a punir o político se ele sente que a sua vida piorou no último período. Então, o enorme esforço do governo de agora até pelo menos o mês de outubro é convencer os eleitores de que esse governo não mede esforços para melhorar a vida das pessoas. Então, acho que esse é um primeiro componente de fundo muitíssimo importante. A partir daí, quando a gente passa a observar o impacto disso sobre a rejeição do governo Bolsonaro e a aceitação à ideia de que o presidente mereça mais 4 anos, nós temos visto de maneira gradativa uma diminuição dos elementos de rejeição. A pergunta fundamental, e aqui eu não vou me atrever a construir nenhum tipo de exercício de futurologia, a pergunta fundamental é se a rejeição vai diminuir numa velocidade suficientemente forte para que o presidente Bolsonaro esteja no dia 2 de outubro muito próximo ao atual líder das pesquisas eleitorais, que é o ex-presidente Lula, e que essa diminuição de rejeição, por assim dizer, possa se transformar numa ideia de retirada de votos para vencer um eventual segundo turno. O ponto fundamental é que quando hoje nós olhamos os dados, efetivamente nós temos um cenário em que Bolsonaro precisa tirar votos de Lula para vencer a eleição. Porque, diferentemente de outras eleições, a eleição de 2022 resguarda um alto nível de decisão e de cristalização de votos em torno dos principais protagonistas, né? Eu creio até que eu cometi uma redundância com principais protagonistas e peço desculpas aqui logo de pronto. Então, eu creio que esses são os elementos importantes aí. Muito bem, vamos agradecer a Creomar de Souza, ótimas análises, ele é analista de risco e nosso convidado aqui na edição de hoje. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde, professor. Obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer.